Senhoras e senhores, se o Flamengo estava procurando o melhor momento para poder deixar o Palmeiras se distanciar, ele encontrou. Porque, cara, o Flamengo em si, ele não estava jogando mal, o Flamengo ele estava jogando bem, mas o grande jogador da partida, ele fez o favor de estragar toda qualquer sequência de, taticamente falando, que o Flamengo ele ia fazer. O Carrascal, cara, é impressionante que mais uma vez ele toma um vermelho em um jogo importante. Mas a gente vai chegar lá. Vamos começar pelo começo. E seguinte, rapaziada, para você que não conhece, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo. E, né, quando tem jogo importante eu também tô fazendo. Enfim, eu tô um pouco sem paciência, bora lá começando. Seguinte, começando pelos relacionados, o que que a gente tem? A gente tem Rossi no gol, que a gente vai dar uma comentada dele mais pra frente. Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira fechando a zaga. E na outra lateral a gente tem Alexandro. Fechando o nosso meio de campo, a gente tem Jorginho, Everton Araújo e Lucas Paquetá fazendo uma função meio que mais ofensiva. Na linha de frente a gente tem o grande destaque do jogo, que é o Carrascal, Samuel Lino, que agora não falando ironicamente, jogou extremamente bem, e Pedro, que, né, quando o jogo fica com um a menos, fica meio difícil dele jogar. Cara, o bizarro é que o Flamengo, ele começou o jogo muito bem. O Flamengo, ele tava dominando a partida ali entre meio antes do Carrascal ser expulso, né? E, cara, no primeiro lance, o que que a gente tem? Uma bola saindo, se eu não me engano aqui, é o próprio Samuel Lino que toca, se eu não me engano aqui, é o Pedro do lado dele. Ele vai, deixa eu desligar aqui o microfone. Ele vai tocar a bola sobra no Pedro, o Pedro toca pra ele toca no e chuta pra fora. Cara, pra você ver, o Flamengo, não só nesse lance, mas um lance em seguida que é o do Lucas Paquetá, eles começam pressionando muito bem. O Flamengo, cara, tinha tudo pra vencer essa partida, porque a gente percebia não era um 50-50, pelo menos antes da expulsão, não era um 50-50. A gente tinha o Flamengo sendo extremamente avassalador pra cima do Palmeiras. O Flamengo estava empurrando o Palmeiras para sua área defensiva, não estava dando oportunidades. Não é à toa, cara, que em um lance do Lucas Paquetá, a bola sobra no meio de campo. A bola sobra no Flamengo. O Flamengo ele faz uma troca de passes, sobra, se não me engano, no Lucas Paquetá, chuta no Samuel Lino. Samuel Lino toca no Lucas Paquetá e ele perde o gol de frente e perde a bola que poderia ter sido talvez a diferença. O Lucas Paquetá, ele, eu sei que é fácil falar aqui agora, ele poderia ter dado uma acabada, ele escolhe a decisão errada, chuta, erra. Enfim, cara, se o Flamengo tivesse na do Samuel Lino, talvez assim eu não vou cobrar tanto, mas agora no Lucas Paquetá, se ele tivesse feito esse gol, cara, talvez teria sido diferente, talvez por incrível que pareça, o Carrascal talvez não tivesse sido expulso, mas ele perde. E isso cobrou muito caro. Por quê? Porque o que que a gente tem no lance seguinte? Carrascal sendo expulso. Aqui, cara, por mais que a bola não tenha batido no rosto, que é o jogador, o Murilo, ele, por mais que ele tenha valorizado, botado a mão no rosto, tem tentado conseguir o cartão vermelho e conseguiu, vamos mostrar o lance devagarzinho. Cadê? Opa, pulei sem querer. A bola, cara, se você olhar muito bem, é um lance bem rápido. A bola tá no ar, o Carrascal tá errado realmente de subir muito o pé, mas ele acerta o ombro, ele não acerta a cabeça, mas ele dá aquela valorizada, se joga no chão. Cara, é bizarro que é a terceira vez no ano, só nesse ano, o Carrascal é expulso. Uma vez ele foi expulso na Supercopa do Brasil, jogando contra o Corinthians, e mais duas vezes ele foi expulso pelo próprio Brasileirão. Cara, o Carrascal, ele sendo um atacante, é quase um absurdo ele tomar esse tipo de expulsão, cara. Principalmente quando você vê de uma bobeira assim. Aqui foi completamente certo, o juiz ele acertou. Independente se tivesse acertado ou não, quando o cara sobe muito o pé e chega perto da cabeça, aí é para expulsão, não tem muito o que discutir. E o Carrascal ele prejudica mais uma vez o Flamengo, cara. É inacreditável. O Carrascal, cara, eu sempre tento dar uma passada de pano pra ele, falando que a gente tinha que dar um tempo, mas esse tempo acabou. Ele tem que mostrar agora porque ele veio jogar. Senão, cara, é bem capaz do presidente, o BAP,
tirar ele do time, botar pra vender na metade do ano, cara. Eu não duvido nada se isso acontecer. Eu espero que não, cara, porque eu gosto do Carrascal. Como eu já tinha falado no último vídeo, ele tem características parecidas do Arrascaeta. Não é totalmente igual, mas é parecido com o do Arrascaeta. Só que, mais uma vez, cara, em um jogo importante, eu sei que tem muito campeonato pra frente, mas em um jogo importante, jogando contra o líder da competição, era um jogo que o Flamengo poderia ter vencido, poderia ter diminuído a quantidade de pontos, mas é o Carrascal, ele mata qualquer tática que o Flamengo tava pronto para fazer. E o Flamengo, cara, o que me deixa mais triste é que o Flamengo tava melhor na partida. O Flamengo tinha tudo para vencer e eu tenho certeza, cara, que se o Carrascal não tivesse feito essa bobeira aqui, o Flamengo teria vencido. Ou talvez tivesse um empate, mas era bem capaz do Flamengo ter vencido de 1-2-0. Mas enfim, né? Ele deu esse mole. Infelizmente o Flamengo fica com um a menos. Nos primeiros minutos, eu tenho uma sensação, cara, que o Flamengo ele não sentiu tanto a expulsão do Carrascal nos primeiros minutos. A qualidade do Flamengo ela não diminui. Só que quando você tá com um jogador a menos, você tem que mudar a tática, você é pressionado. E o que que pode acontecer? Gol do Palmeiras, gol do Flaco Lopes. Cara, numa bola saindo, deixa eu mostrar logo o lance para vocês. Do meio de campo, a gente sabe que com um jogador menos sempre é muito mais chato. A bola saindo de meio de campo, o jogador do Palmeiras cruza, sobra, se eu não me engano aqui, o Alan, ele sobra no Flaco Lopes, chuta no gol e faz o gol. Aqui, cara, não tinha muito o que fazer. Não é esse lance aqui em específico do Rossi que eu acho que ele deu uma falhada, mas cara, você vê que com um jogador a menos, o Flamengo ele fica completamente pressionado. Não há muito o que fazer, cara. A tática é, você tem duas opções. Você continua do jeito que tá e tenta pelo menos ficar no empate, ou você tenta trocar sei lá, sacrificar o Pedro, tirar o Pedro e descer totalmente a zaga para poder ficar vivendo de contra-ataque, que geralmente não é o que o Flamengo faz, cara. E o Flamengo toma o gol. E depois disso, o Flamengo sente sim o gol. O Flamengo ele começa a ficar pressionado, apesar de ter um contra-ataque aqui, um contra-ataque ali. O Flamengo ele ainda sente um pouco depois do gol. E cara, basicamente o jogo fica assim: é um pouco de ataque contra defesa. O Flamengo meio que torce só para a partida acabar. E a partida acaba basicamente assim: 1-0 para eles. Numa questão de posse de bola, a gente tem 54% pro Palmeiras contra 46% pro Flamengo. O que a gente já vê incomum, porque a gente sabe que o Flamengo ele gosta de dominar a posse de bola. Não é o que acontece, principalmente quando você tá com um a menos. Meu Deus do céu, o Carrascal, burro pra caramba. Em chutes, não chutes a gol, em chutes a gente tem 11 chutes do Flamengo e 5 do Palmeiras. A gente vê que o Flamengo ele tem mais chutes, cara, porque o Flamengo ele tava num momento de completo desespero na hora de chutar pro gol. É a verdade. O Flamengo ele chuta pro gol, chuta pra fora, tentava de todas as formas, em um contra-ataque, tentava chutar, não conseguia absolutamente nada. O Palmeiras tem 5 chutes ao gol. Chutes no caso. Agora, chutes ao gol, a gente tem 2 chutes, se eu não me engano, é o próprio Paquetá e o Samuel Lino. E o Palmeiras tem um chute ao gol, que é o gol deles. Cara, não tinha o que fazer. Com um jogador a menos é sempre muito mais difícil. É claro que se a gente conseguisse empatar, se a gente conseguisse virar o jogo, eu estaria aqui elogiando provavelmente, porque né, é uma questão de jogo, eu estaria aqui elogiando, falando que não, o Leonardo Jardim ele teve um plano que ele ia fazer dessa forma e com um jogador a menos ele conseguiu reverter a situação, mas não é o que aconteceu. A gente fica pressionado, a gente, infelizmente, por uma burrice de um jogador, a gente sofre as consequências. Enfim, o que a gente tem? Na volta do segundo tempo, gol dos caras de novo. Gol do Alan. Ai meu Deus do céu, como sai o gol dele? Uma bola saindo de contra-ataque. Sobra no jogador do Palmeiras. O Palmeiras consegue fazer o contra-ataque. Ele puxa a responsabilidade sozinho. Ele vai tocar a bola. Sobra, se eu não me engano, no jogador. Chuta, sobra no rebote de cabeça e faz o gol. Cara, nesse lance aqui,
eu vi muita gente comentando que o Rossi falhou. E sendo bem sincero, cara, ele pode ter dado uma falhada, mas foi muito mais culpa dos jogadores do que do próprio Rossi. Porque, cara, uma bola de frente com um goleiro, caraca, com o goleiro, é muito difícil o goleiro ganhar, porque é obrigação do jogador que está de frente fazer o gol. Então, cara, sendo bem sincero, eu não acho que foi tanta falha assim do Rossi. Ele pode ter tido uma parte da culpa, mas eu não acho que tenha sido 100% da culpa do Rossi, porque a gente vê, cara, que no próprio lance é uma bola de contra-ataque. Os jogadores do Flamengo, ele ficam no bololô, o Rossi ele meio que só tem que esperar o último lance, o último chute, e a gente percebe que o próprio Varela, cara, mesmo que se não tivesse sido gol, tá? Provavelmente o Varela teria tomado o vermelho. E talvez a taca teria sido bem maior para cima do Flamengo, porque se ele não tivesse feito gol, ele ia simular, ia se jogar no chão, o Varela seria expulso também. Então, tipo assim, eu não vou dizer que foi bom a gente ter tomado gol, mas se não tivesse tomado gol, a gente ia tomar pênalti. Ia ficar na mesma história. Enfim, ele faz o gol, meio que os jogadores do Flamengo já desistiram da jogada, faz gol de cabeça e sai o gol. Então, minha conclusão, não foi falha do Rossi. Pode ter tido um pouco de culpa, mas não foi 100% falha do Rossi. Não é que a bola sobrou nos braços dele e ele deixou escapar. Diferente no último jogo, se eu não me engano, contra o Vitória, que ali sim eu achei falha. Enfim, cara, quando você pensa que o jogo tá ruim, o jogo tá 2-0, o jogo você nem quer mais assistir, você quer desligar o celular, a gente vai lá e o que que acontece? Toma gol do Paulinho. A gente toma gol do Paulinho. O cara que joga um jogo e descansa 364 dias no ano, fez gol na gente. É inacreditável, cara. Como sai o gol do Paulinho, uma bola saindo em mais um contra-ataque do Palmeiras. O Palmeiras, ele sobra a bola, se eu não me engano, no jogador. Ele toca no meio, o Paulinho pega a bola sozinho e sobra de gol. Faz o gol. Cara, mais uma vez, uma bola que rebate no braço do Rossi e vai pro gol. É culpa do Rossi? Não. É culpa dos jogadores que não fizeram nem sequer uma frente para tentar desviar a bola. Porque se a bola desviasse, ainda teria 100% do mérito do Paulinho por ele ter chutado. Mas meio que fica um buraco em frente ao Rossi. E como eu disse, é muito mais obrigação do jogador que está na linha de frente chutar e fazer o gol do que o goleiro defender. Enfim, cara, a partida termina assim. O Flamengo ele poderia ter diminuído a vantagem, teria mais ou menos o que um gol de diferença e não consegue. Se a gente for colocar um vilão da partida, com certeza é o Carrascal. Enfim, cara, o Flamengo vacila demais. Era uma partida extremamente importante que o Flamengo deveria ter ganhado e não ganhou. O Flamengo ele continua em segundo lugar. Eu sei que a gente tem a vantagem do ainda um jogo a menos, mas sendo bem sincero, tá começando a não ser tanta vantagem assim, porque se o Palmeiras continuar se distanciando, não vai fazer diferença ter um jogo a menos. A gente continua com 31 pontos, agora que o Palmeiras está com 7 pontos de diferença. Agora, se eu não me engano, ele tá com 38 pontos. E cara, agora o que nos resta é seguir em frente. O jogo já aconteceu, a gente não tem mais o que fazer. Vamos continuar tentando vencer os próximos jogos e secar o Palmeiras para que ele não vença mais nenhum. Seguinte, rapaziada. O próximo jogo é contra o Cusco na Libertadores. Tecnicamente é um jogo fácil. Eu espero, né? Porque o Flamengo sempre consegue surpreender a gente. Seguinte, se você acha que eu falei alguma merda aqui no vídeo, comenta aqui nos comentários. Desculpa pelo avião que tá passando. Se você acha que eu falei alguma coisa errada, se você discorda de algo, bota isso aqui no comentário. Se você concorda com algo que eu falei, rapaziada, bota aqui nos comentários também. Deixa o like, se inscreva no canal. Rumo a 900 inscritos, estamos tão perto, se eu não me engano, estamos com 830, falta menos do que 40 inscritos, e se quer, já já a gente tá batendo 1000. Seguinte, rapaziada, desculpa se em algum momento eu me bolei aqui nas palavras, é porque realmente quando o Flamengo ele perde, sempre é um estresse, principalmente quando a gente tinha uma oportunidade de ter vencido, principalmente quando a gente era melhor na partida. Então, mais uma vez, desculpa se eu me embolei nas palavras aqui em algum momento, porque realmente é difícil, cara. É difícil a gente perceber que poderia ter vencido, mas aí tem
Enfim, eu não vou nem falar palavras feias aqui pro meu vídeo não cair. Seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que, enfim, eu não vou dizer que vocês gostaram. Enfim, eu tô enrolando demais, cara. Rapaziada, é isso. Deixa o like, se inscreva no canal. Rumo a 900 inscritos. Tamo junto. É nóis.